02 está lá a nossa sede estadual e a nossa sede nacional está em Manaus, Amazonas, lá no bairro Santo Antônio. Estamos aqui para trazer o ID do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos comigo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor nosso Deus e eterno, santo, poderoso Pai, ministra aos nossos corações a Tua palavra, e diante da ministração o Senhor tem liberdade para curar, o Senhor tem liberdade para operar, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio. Este culto é de adoração ao Senhor. Então, Pai, trabalha sobre ele, abençoando o Teu povo, em nome de Jesus. Toma o vosso assento e dê aquela salva de palmas bem forte, irmãos. Isso. Mostra que você vem adorar o Senhor. Isso. Mão sobre a cabeça e dê palmas bem forte. Isso. Exalta o nome do teu Deus. Glorifica o teu Senhor nesta noite. Queridos e amados irmãos em Cristo, o texto do Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus se apresenta sendo as três verdades absolutas. Ele se apresenta para os seus discípulos, para todos que estavam diante dele, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você percebe Jesus, ao se apresentar sendo as três verdades absolutas, ele está aqui descrevendo que ele é o caminho, ele é a verdade e também ele é a vida. Quando Jesus se apresenta sendo o caminho, Isaías reforça esta verdade. Em Isaías capítulo 30, versículo 21, o profeta Isaías disse: este é o caminho, andai por ele. E a palavra enfatiza ainda mais, dizendo que este é um caminho reto, que nem os loucos errarão o caminho, nem os loucos poderão errar, porque este é um caminho reto. Jesus, quando se apresenta sendo o caminho, a definição de caminho seria uma faixa de terra, o local de passagem. Jesus estava dizendo que ele é o acesso, ele é a passagem. Quando também se apresenta sendo a segunda verdade absoluta, ele diz: eu sou a verdade. E esta verdade que Jesus disse que ele não é a verdade do homem, não é a opinião humana, mas é a verdade plena. Jesus é a verdade plena, porque o homem, na sua razão, na sua opinião, ele pode ter a sua razão, a sua opinião como a sua verdade, mas Jesus não é a verdade dos homens. Jesus é a verdade de Deus, ele é a verdade. E nós sabemos que a definição da palavra verdade é fato ou realidade, coisa ou fato ou evento real, pode se definir como a palavra verdade. Jesus é a verdade absoluta. Terceiro, Jesus se apresenta sendo as três verdades absolutas, dizendo que também ele é a vida. Eu sou a vida. A palavra vida aqui é modo de viver, conjunto de hábitos. O próprio Jesus ele disse: eu vim para dar vida
e vim dar vida com abundância. Só Jesus pode oferecer para o homem uma vida diferenciada. Só Jesus pode oferecer para o homem uma vida de abundância, porque a vida que é oferecida por aí, os prazeres, eles são tudo limitados, mas a vida que Jesus oferece é uma vida com abundância. Você percebe que quando ele se apresenta dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele vai generalizar dizendo ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai. Esta expressão, ninguém vai ao Pai, é uma expressão generalizada. Jesus está dizendo que ninguém vai ao Pai, é uma expressão radical, ou seja, ele está dizendo que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, porque Ele é as três verdades absoluta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por Ele, a não ser pelo acesso que não é outro a não ser a pessoa de Cristo Jesus. Agora, olhando para os evangelhos, você vai entender e vai compreender que quando Jesus esteve na terra, ele enfrentou as razões humanas por ele ser o Filho de Deus. Os homens, os fariseus, os saduceus negavam a divindade de Cristo e não dizia que ele era o Salvador do mundo, não aceitava ele sendo o Filho de Deus. Então, por causa disso, Jesus enfrentou as razões humanas. Eu quero ir com você para o primeiro versículo, Marcos capítulo de número 11, versículo de número 27 ao 33. Por causa das razões humanas, Jesus foi questionado sobre a sua autoridade. Perguntaram para Jesus com qual autoridade ele fazia as maravilhas, ele curava, ele libertava, com qual autoridade? E ele vai responder, Marcos capítulo 11, versículo 27, ele diz: tornaram a Jerusalém, e andando pelo meio pelo templo, os principais dos sacerdotes, escribas e anciões se prostraram, aproximaram dele e disseram: com que autoridade fazem tu estas coisas? Quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondeu e disse-lhe: também eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me, então vos direi com que autoridade faço estas coisas. Jesus lançou outra pergunta para os fariseus, porque eles questionaram com qual autoridade Jesus operava, e a autoridade que ele estava operando não era a autoridade do homem, não era a autoridade de Pilatos, mas era a autoridade de Deus. Segundo, por causa das razões humanas, Jesus foi questionado por ser o Filho de Deus. Ele foi questionado por ser o Filho de Deus, aquele que desceu do céu. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 61. Mas ele calou-se e nada respondeu. E o sumo sacerdote tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, o Filho bendito de Deus? Ele foi questionado por ser o Filho de Deus. Até os demônios reconheciam quando se prostravam diante de Jesus, saíam diante dele dizendo: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Até os demônios reconheciam, e tem que reconhecer que o Filho enviado realmente ele
Filho de Deus. Terceiro, por causa das razões humanas, Jesus foi questionado por ser o pão vivo que desceu do céu. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 51, ele se apresentou dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É o pão vivo que desceu, não é o pão vivo que apareceu, é o pão vivo que desceu do céu. E ele vai dizer: se alguém come deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. O pão é um simbolismo da sua carne. Ele já deu o pão, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão, olha que a palavra diz: quem come deste pão viverá para sempre. Quem já comeu deste pão, levante as mãos. Quem já provou deste pão, levante as mãos. Quem continua provando deste pão, levante as mãos. Jesus é um pão diferenciado do pão da padaria. Jesus não é um pão francês, Jesus não é um pão carioca, Jesus não é um pão massa fina e nem um pão cevada. Jesus é um pão vivo que desceu do céu. E ele mesmo enfatiza dizendo: quem come deste pão vive para sempre. Quem come deste pão vive para sempre. Quem come deste pão vive para sempre. Quer viver? Então come deste pão. Quer viver? Coma deste pão. Quer viver para sempre? Coma deste pão. Sabor deste pão. Se alimenta deste pão. Quem come deste pão vive para sempre. Por causa das razões humanas, Jesus foi questionado pelas obras que fazia. Por causa das razões humanas, Jesus foi questionado pelas obras que fazia. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo de número 4. O texto vai dizer: porque não há ninguém que procura ser conhecido, que faça as coisas em oculto. Se faz essas coisas, manifesta ao mundo. Os próprios irmãos de sangue disseram para Jesus: se alguém quer ser conhecido, tem que fazer para que as obras sejam notadas. Se tu queres ser notado, fazem para que as obras sejam manifesta. Jesus foi questionado pelas obras que fazia. Quinto, Jesus foi questionado por causa das razões humanas. Jesus foi questionado por ser mestre e senhor. Ele não era apenas senhor, ele era mestre e senhor. Levante as tuas mãos. Até os fariseus reconheciam ele como mestre e senhor. A prova que eles reconheciam, que eles chamavam de rabi, de senhor, mestre. Ele foi questionado por ser mestre e senhor. Lucas, abra a tua Bíblia comigo. Lucas capítulo 7, versículo de número 19. Olha que a palavra diz para nós: e João, clamando, chamando dois dos seus discípulos, enviou a Jesus dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João chamou dois dos seus discípulos e enviou até Jesus dizendo: vai lá e pergunta para ele se ele é o Messias ou se nós devemos esperar outro. Chegaram os discípulos de João, chegaram até Jesus e disseram: João mandou perguntar se tu és, e olha a resposta. Quando aqueles homens chegaram junto deles, disseram a João Batista enviou-nos a perguntar: tu és aquele que havia de vir, ou esperamos
Outro, versículo 21, na mesma hora curou muitos de enfermidade e de males e de espírito mau, e deu vista a muitos cegos. Depois que ele fez os milagres, respondeu então Jesus e disse-lhe: ide, anunciai a João o que tem visto e ouvido. Vai lá para João e diz que os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. O que Jesus mandou os 12 discípulos voltar dizendo: vai lá e diz para João que os milagres estão sendo operados. Diz para João que não importa o que é grande ou se é pequeno, o que importa é que a obra está sendo feita. Vai lá, Jesus disse para os dois: vai lá e diz para João, o que importa é que a obra está sendo feita. O que importa é que a obra está sendo feita. O que importa não é homem aparecendo, o que importa não é homem crescendo, o que importa é que a obra está sendo feita, está sendo feita. Vai lá, vai lá, vai lá e diz que os cegos se levantam, vai lá e diz que os paralíticos se levantam, vai lá e anuncia que as obras estão sendo realizadas. Esse é o maior anúncio que a igreja tem que dizer. A igreja não tem que divulgar pregador, a igreja tem que divulgar que a obra está sendo feita. Receba, receba. Eu espero você adorar, eu espero você adorar, eu espero você adorar. Vai lá e diz que a obra está sendo realizada. Olha, o que importa não é competição entre Jesus e João. A conversa aqui não é saber se Jesus é maior ou se João é maior. Jesus mandou dizer para ele: vai lá e diz que a obra está sendo feita. O que está em jogo aqui não é Jesus e nem João. O que está em jogo aqui é que a obra está sendo realizada. Quem está pegando a palavra, segura lá em cima. Aleluia. 12 razões porque Jesus é a melhor opção. Primeiro, Jesus foi questionado por ser o Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Ele era o Verbo, estava no princípio com Deus e era o próprio Deus. Ele é o Verbo, e o Verbo é a palavra, e ele estava no princípio com Deus, sendo o próprio Deus, sendo o Verbo. A Bíblia diz que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, sendo o próprio Deus. A primeira razão porque Jesus é a melhor opção, porque ele é o Verbo encarnado, que encarnou-se e habitou no meio dos discípulos. E os discípulos disseram: e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, e nós vimos a sua glória. A segunda razão, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Grita bem forte: ele é o pão vivo que desceu do céu. Terceira razão porque Jesus é a melhor opção, porque
Jesus, ele é a luz do mundo. Terceira razão, porque Jesus é a melhor opção. A quarta razão, porque ele é o bom pastor. João 10:11. Eu sou o bom pastor. Todos nós carregamos este título de pastores. Somos pastores, somos obreiros, mas nenhum de nós carrega o título de bom pastor, porque bom só ele. E ele, quando ele se refere a ele, ele diz: eu sou o bom pastor, não sou qualquer pastor, eu sou o bom pastor. E ele é identificado nisso. E o bom pastor da sua vida pela ovelha, e ele já deu a sua vida na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. Ele é o bom pastor. Nenhum ser humano da terra, nenhum dos pastores pode se considerar bom demais o suficiente para ser maior do que ele. Ele é o bom pastor. Por mais que eu tenha excelência, eu não tenho capacidade de dar a minha vida por ninguém, mas ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário para te libertar do pecado, para redimir da condenação, para tirar a culpa do teu coração. Ele é o verdadeiro pastor, e o verdadeiro pastor não dá, já deu a sua vida na cruz do Calvário. A quinta razão, porque Jesus é a melhor opção. João 10:9, porque ele é a porta das ovelhas. João 10:9. Abra a tua Bíblia comigo, olha o que o texto diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pasto. Ele é a porta. Tem gente correndo atrás de portas aí, mas Jesus se identifica, pastor Mário, dizendo: eu sou a porta. Jesus está dizendo: você não precisa estar correndo atrás de porta, que eu sou a porta e eu mesmo me identifico para você. Eu me apresento, é a única porta que se identifica. É ela, Jesus se identifica dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Quem já entrou por essa porta, levante as duas mãos. Quem não entrou vai ter que entrar nesta noite. Segura na mão do irmão e diga: se tu não entrou, está na hora de entrar. Se tu não entrou por esta porta, está na hora de atravessar esta porta e encontrar salvação para a tua alma. Sexta razão, porque Jesus é a melhor opção. A quinta, porque ele é a porta das ovelhas. João 10:9. A sexta razão, porque ele é a ressurreição e a vida. João 11:25. Ele disse para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí entra o porquê que Lázaro ressuscita. Porque Lázaro cria, Lázaro acreditava, e Jesus está dizendo: se alguém crê em mim, Lázaro cria, ainda que esteja morto, viverá. Aí Jesus chega diante da catatumba que estava fechada, manda tirar a pedra e grita bem forte: Lázaro, vem para fora. Aí o resultado da crença de Lázaro fez isso aqui, ó. Lázaro vem flutuando para fora. Lázaro vem saindo para fora. Lázaro saiu para fora. Quando ele chega fora, ele está enfaixado com faixas. Jesus não vai tirar a faixa de Lázaro, mas Jesus vai dar uma ordem para os que estão próximos: desenrolai e deixai ele ir. Jesus poderia ter desenrolado ele, sim ou não? Jesus poderia ter tirado o rolo dele, as faixas, desenrolado. Por que Jesus não desenrolou? Porque a ressurreição é com Jesus. O desenrolar é humano.
Repita: a não ser por mim. O homem não tem como chegar a Deus através de José, da Maria. Você pode ser católico, católica, nós respeitamos a sua religião, mas você não pode chegar a Deus por outro meio a não ser pelo caminho que é Cristo Jesus. Oitava razão porque Jesus é a melhor opção. João 15, primeiro, ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim, toda vara que está em mim frutifica. Ele limpa para que dê mais fruto. Ainda está em Jesus. Você é uma vara, ele vai te limpar para você gerar mais fruto ainda. Ele é a videira verdadeira e o Pai que é Deus é o lavrador. Toda vara que ele planta ninguém arranca. Sabe por que a tribulação não te arranca? Porque na tua vida existe um agricultor que não deixa o diabo te arrancar, não deixa o diabo tirar a tua raiz, não deixa o diabo destruir a tua vida. Existe um agricultor, ele é a videira verdadeira e o Pai que é Deus é o lavrador, e o lavrador cuida dessa videira verdadeira. A nona razão, porque ele foi o único que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Olhe para o irmão e diga: me mostra outro que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Olhe para o irmão, olhe nos olhos azuis dele e diga: me mostre outro que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Diga comigo: não existe. Só ele. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15. E mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Ele está dizendo: mataste o príncipe, mas Deus ressuscitou. Mataram a Jesus, mas o pai lá em cima olhou e disse: mataram meu filho, mas ele é o terceiro dia, ele vai ressuscitar. E ainda disse mais: e a minha igreja será testemunha desta ressurreição. Só quem é testemunha, levante as mãos. Ele morreu lá na Catatumba, que colocaram ele, está escrito: jaz, não estás mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Só quem entende isso, levante as mãos. Ele ressuscitou. Igreja comigo, levanta a mão, grita: ele ressuscitou. Vai deixar o diabo com raiva. Ele ressuscitou. Bem forte. Ele ressuscitou. Vai deixar o diabo com raiva, grita: ele ressuscitou e habita entre nós. Estou falando na boca do meu servo. Visito nesta noite com uma glória diferenciada que preparei para corações. Recebe a minha glória, recebe a minha unção que é liberada nesta noite. Só quem tem glória manda glória. 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 Quem pode falar em mistério, fala em mistério. Olha o redondo chegando aí agora. Ele morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. É por isso que a igreja não perde a peleja, não perde a batalha, porque ele morreu e ressuscitou. Ele vive entre nós. Ele vive
25. Porque ele foi o único gerado pelo Espírito Santo. Não teve outro gerado pelo Espírito Santo. Ele foi o único gerado no ventre de Maria. O anjo chega para Maria e diz: o Espírito descerá sobre ti e vai gerar no teu ventre o Messias, que quer dizer Manuel, que quer dizer Deus conosco. Ele foi o único gerado pelo Espírito Santo. Agora, são 12 razões. A 12ª vai tremer agora, vai dando glória. Quando eu falar, a igreja estremece. Quando eu falar, a 12ª, a igreja pula para adorar. Só quem está ouvindo a voz de Deus, levante as mãos. Aleluia. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Porque Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o primeiro e também Ele é o último. Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro. Segura. E Ele é o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. A palavra está apresentando Jesus em 3 etapas. Primeiro está apresentando que Ele é o que era, é o mesmo Jesus que Paulo viu, que João viu, que Pedro viu, Lucas viu, é o mesmo Jesus. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Ele não mudou, não teve mudança. Ele é o que era e Ele é o que há de vir. Olha comigo. Eu vou repetir. E Ele é o mesmo que há de vir. O texto está mostrando que Ele vai voltar, Ele vai ressuscitar, e Ele há de vir, e Ele é o Todo-Poderoso. Eu vim aqui na autoridade de Deus dizer para a igreja que está chegando a hora dessa igreja, dessa noiva comprada pelo sangue do Cordeiro, ser arrebatado. Está chegando a hora que Filipe será transladado de dentro das águas. Está chegando a hora que Elias estará caminhando com Eliseu e a carruagem de fogo vai tomar Elias ao céu. Está chegando a hora que as 5 virgens prudentes ouvirão a voz do noivo dizendo: eis o noivo, saia ao seu encontro. Fique em pé para adorar, fique em pé para adorar, fique em pé para adorar. Está chegando a hora que esta igreja será arrebatada no abrir e fechar de olhos. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Quem já está sentindo o poder dele aqui, levante as mãos. A Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele é o poderoso, não sinta o poder dele nessa noite. Sinta o poder dele agora. Sinta a glória dele aí agora. Sinta a unção dele aí agora. Aonde tiver uma pessoa batizada com o Espírito Santo, começa a falar em mistério agora. É impacto Rondônia. Deixa Deus te impactar. Deixa a glória te mover. Olha o poder aí.
mandou bandúria, sai para mais. Eu estou pregando 12 razões